Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando, hoje com uma tese filosófica. O nosso título aqui está perguntando: você tem fome de quê? Eu estou usando isso como metáfora para fazer a introdução de um pensamento sobre a questão das necessidades reais e necessidades artificiais. Bom, antes disso eu vou pedir para você dar o like no vídeo, você comentar a respeito dos assuntos presentes no vídeo, você deixar comentários. Eu não quero nada que seja dislike nem nada que seja agressivo. Se você discordar, por favor, o faça de maneira educada, mas traga sempre ideias que possam ser implementadas, complementadas ou até que possam ser objetos de estudos de outros programas. Bom, eu vou dissertar aqui sobre uma tese de uma filósofa, mas antes eu vou fazer uma introdução à minha maneira. Então, dito isso, vamos à frase: você tem fome de quê? Essa fome aí é a metáfora que eu estou usando para necessidade. Bom, a letra da música Comida, de 1987, da banda Titãs, nos remete a uma reflexão sobre as relações entre necessidade, desejo e vontade. Então, a fome de quê? Ela está dizendo sobre necessidade, desejo e vontade. O questionamento em forma de melodia introduz a pergunta: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Então, nós já ampliamos um pouco. Consumos exagerados não apenas de alimentos, substâncias psicoativas, compras, séries de TV, séries do Netflix, séries de Globoplay, etc., jogos, games, entre outros, aparece como uma resposta rápida e aparentemente fácil para aplacar outras necessidades ou faltas ou vazios e sofrimentos de toda a ordem que não são a necessidade propriamente fisiológica. Quando exagerado, compulsivo, esse hábito causa prejuízos físicos e mentais. Bom, isso é uma digressão curta, pontual, sobre questões psicológicas. O que a gente quer resolver ou traduzir é a questão da necessidade. Existe a real necessidade de quê? Então, esse trecho inicial aqui eu tirei de um local chamado Saber Viver, Programa de Saúde e Bem-Estar Estudantil. Veja bem, eles fizeram aqui uma introdução muito a contento para mim, para eu entrar na minha tese. Agora eu vou na revista Jacobina, uma matéria que fala a teoria das necessidades de Agnes Heller, que é uma ferramenta política vital. Então, Agnes Heller, ela fala que a ferramenta política, teoria das necessidades, é vital para a nossa sociedade. Nós estamos no âmbito da ideia da catástrofe, ecologia e teorias sobre questões ambientais. Agnes Heller, ela é a pessoa que diz o seguinte: nós precisamos estar atentos para investigar o conceito de modernidade, muito mais amplo do que o conceito de estar no mundo capitalista ou que seja na sua totalidade essencialmente capitalista. Diz ela: eu não acredito que seja a história que mudou, mas a consciência desta história. Depois de 1968, olha bem, Heller fazia parte de um grupo de esquerda mundial que era contra, obviamente, por ser esquerda, progressista e por ter ideias de uma sociedade mais equilibrada, contra o capitalismo vigente até os dias de hoje. Mas ela também, naquela época, ela era contra o que existia atrás da cortina de ferro, que era o socialismo, o que tinha se tornado o socialismo na Rússia. Ela era crítica dos dois sistemas. Então ela diz o seguinte: depois de 68, que foi o momento lá em que houve questões de embate em Praga, em função da Rússia ter reprimido um movimento libertário em um outro país,
que também tinha ocorrido em 56. Quer dizer, existia uma certa hegemonia de pensamento à esquerda com relação às questões do bloco soviético, atrás da cortina, vamos dizer assim, e isso incomodava as esquerdas mundiais, que também não abraçavam o seu contraponto, que era o capitalismo, que existia à esquerda uma terceira ideia. E 68 foi um ano marcante, você pode pesquisar sobre isso aí para poder entender se for o caso. Ou se você já tivesse conceito histórico, melhora o nosso trabalho. As grandes narrativas, diz ela, acabaram e é difícil conseguir olhar além do próprio horizonte pessoal e do próprio presente. Essa filósofa húngara, falecida em julho de 2019, aos 90 anos, faz uma entrevista aqui no Instituto Humanitas Usininos, que eu não vou traduzir aqui para nós, traduzir que eu digo é transcrever aqui para nós, porque realmente só me interessa essa questão de tocar na necessidade do contexto histórico ao qual ela pertencia. Segundo essa filósofa, Agnes Heller, na modernidade há um movimento pendular entre o universalismo e o particularismo, que se expressa, por exemplo, na constante tensão entre catolicismo e protestantismo, ou ainda na economia entre livre mercado e o Estado intervencionista. Outros movimentos pendulares virão, mas a tensão nunca chegará ao ponto de ruptura. Agora, eu me pergunto o fim das grandes utopias é uma perda ou um ganho? O que é mais importante hoje e para quem? E isso que precisa ser analisado, apesar do colapso das grandes esperanças. No entanto, a elas se deve um grande respeito. Ela tem como ponto de partida também a ideia de que nós estamos voltando a uma sociedade barbárica, vamos dizer assim. Nós estamos assistindo genocídios pelo mundo afora. E ela morreu em 2019, o que significa que ela não passou pelas tensões da nossa atualidade hoje, 2024, 2025. Mas o pensamento dela filosófico sobre as questões das necessidades e dos movimentos pendulares e das utopias está bastante atual. Bom, então, agora nós vamos nos concentrar no texto, o texto da revista Jacobina, cuja tradução foi de Pedro Silva, escrito por Razmig Keycherian, desculpa se eu falei o nome errado, porque é um nome em húngaro, e a filósofa húngara Agnes Heller, aqui tem uma foto dela, quando ela chega ao Palácio Eliseu em Paris, na França, em 21 de maio de 2019, poucos dias antes dela falecer. Com base no trabalho de Karl Marx, a filósofa húngara Agnes E. Heller desenvolveu uma estrutura para distinguir necessidades verdadeiramente essenciais daquelas que seriam artificiais. Suas ideias são mais importantes do que nunca diante de uma crise ecológica global. A nossa barbárie ela se estende sobre outras sociedades não humanas, em outros reinos. Nós estamos acabando com o planeta e, de certa forma, nós, seres humanos, estamos caminhando para a nossa própria extinção. Nós já tivemos 5 extinções em massa de sociedades humanas e não humanas, e tudo foi se recriando. Dessa vez, em escala global, se nós tivermos uma extinção, o que sobrar é possível que não consiga recuperar em tempo hábil um planeta para que nós possamos ter vida com a plenitude que tenha hoje. Isso é uma visão de teóricos da ecologia, de filósofos e de mestres das áreas. Então, eu vou prosseguir aqui. Quantos dos bens que você possui você consideraria indispensáveis? E quantos são desnecessários? Esta não é uma questão meramente pessoal, ela é uma questão política. Os bens são feitos de coisas retiradas da natureza. Com a crise ambiental que vivemos,
As matérias-primas estão cada vez mais escassas e a poluição resultante do processo de produção leva a consequências desastrosas para os ecossistemas. As melhores, palavras minhas agora, as melhores economias do mundo, as que estão crescendo e as que estão sendo aplaudidas por essa capacidade de satisfazer em vários graus seus cidadãos, são economias perdulárias. O que significa isso? Elas estão produzindo para crescer, satisfazer as necessidades de seus cidadãos. Muitas tentam chegar à igualdade, ao igualitarismo de oportunidades entre necessidades particulares, pessoais, de estudo, de participação, de estabelecimento, de estamentos, eliminar o mais possível as diferenças entre as classes, que todos ganhem, que todos tenham acesso à saúde, à educação e acesso a bens, a moradias, a conforto, a assistência, a cuidados. Isso é louvável. Mas por baixo disso existe um consumismo. E as redes estão aí para provar que nós somos muito menos cidadãos e muito mais consumidores. E aí é o momento em que nós estamos criando necessidade para coisas que não são úteis. Então, eu defendo que nós possamos crescer em riqueza dos países sem o consumo desenfreado que venha a fazer o que ela está dizendo aqui. Produzir bens que são retirados da natureza ao custo de perdulário, diga-se de passagem, de você acabar com a natureza. Ok? Então, esse foi um adendo que eu fiz aí. Continuando com o texto. Daí a importância da tarefa de distinguir quais são os bens que satisfazem necessidades essenciais daqueles que satisfazem necessidades artificiais. Nós precisamos de uma teoria que nos permita fazer isto. Felizmente, nós temos uma fórmula, ou uma formulada pela filósofa húngara Agnes Heller, que chama-se Teoria das Necessidades. Quando ela fala sobre isso aí, de certa forma ela colide frontalmente com o capitalismo, porque o capitalismo existe, ele seria a acumulação de capital, e para que você o faça é necessário que você esteja sempre no processo de crescimento, de produção de bens e serviços dos mais variados, de forma que você possa o tempo todo estar transformando algo em capital, que possa ser acumulado, crescendo cada vez mais. Isso é a economia perdulária. Portanto, o capitalismo tem em si esse germe. Mas países também que outrora se consideravam socialistas, ou que ainda se consideram socialistas, ou que estão à esquerda do espectro, ainda que no mundo capitalista, eles também pensam em crescimento, também têm economia perdulária. Então, acima das ideologias, a gente vem aí com a questão que Heller traz, que é a teoria das necessidades, que eu parafraseei com a música, numa metáfora: você tem fome de quê? E complementando, essa fome, ela é de fato necessária? Que fome é essa? Né? Aí eu já estaria saindo do espírito da música. A Escola de Budapeste. Heller nasceu em Budapeste em 1929. Ela era de origem judaica e parte de sua família morreu em Auschwitz. Depois da guerra, ela estudava e ensinava em Budapeste filosofia, e ela fez parte do grupo de pensadores da Escola de Budapeste, que foi uma escola muito criativa e marxista no pós-guerra, que tinha a figura tutelar do grupo, o George Lukács, que é autor da História e Consciência de Classe. Lukács, na Escola de Budapeste, com o regime comunista húngaro, alternaram entre fases de repressão e tolerância, porque ele não estava, essa escola não estava exatamente afinada com a esquerda soviética, durante a esquerda que os soviéticos representavam. Durante o período que vai da revolta de Budapeste em 1956 até a primavera de Praga em 1968 na Tchecoslováquia, Heller assumiu uma posição a favor do socialismo com uma face humana.
Ela se identificou nessa época com a nova esquerda internacional, que surgia em ambos os lados da cortina de ferro, ou seja, do lado do Ocidente contra a cortina de ferro do lado da União Soviética, criticando tanto o imperialismo americano, dos Estados Unidos da América, quanto a degeneração burocrática da União Soviética, a antiga União Soviética, cujo país central representante era a Rússia. Muito bem, durante a década de 1970, Heller foi para o exílio na Austrália e ocupou cargos de ensino lá, bem como na Alemanha e nos Estados Unidos. Ela havia, nessa época, rompido com o marxismo e defendia uma forma de liberalismo político onde as questões éticas cada vez mais ocupavam um lugar central. Perto do fim de sua vida, agora em 2019, Heller voltou a viver na Hungria, onde se opôs ao regime autoritário de ultradireita de Viktor Orbán, antes de morrer, então, em 2019, aos 90 anos, em julho de 2019. Heller, então, é autora de muitos artigos e livros, incluindo The Theory of Need in Marx, que é a teoria das necessidades em Marx, que foi escrita e publicada na década de 1970. O livro é simultaneamente uma interpretação de Karl Marx e um desenvolvimento de sua própria teoria das necessidades, que permanecerá como sua principal contribuição ao pensamento político do século XX e ao elaborar a distinção entre necessidades essenciais e artificiais. Sua abordagem pode nos ajudar a colocar a humanidade no caminho para um futuro sustentável e justo. Olha bem que interessante. O fato dela ter rompido com Marx, ou com as ideias, não a fez refutar o trabalho histórico de Marx. Ela rompeu com o marxismo, que é representado por uma corrente de pensamento de pessoas e ideias, que eu reputaria que provavelmente o próprio Marx não fizesse parte se vivo hoje em dia, porque eu sou muito pouco embasado na escola de estudos sobre marxismo, mas ainda que o marxismo se oponha e definir muito bem o que aconteceria com o capitalismo, etc., não quer dizer que as ideias dele tenham evoluído na cabeça de terceiros e pensadores, que eu respeito inclusive, mas que tenham evoluído para soluções que sejam razoáveis para o tempo atual. Então ela parece que, vendo isso aí e tendo uma visão de futuro, ela fez esse rompimento. Porque eu digo uma coisa que eu posso inclusive estar errado. Quando o socialismo fala da divisão de bens, eu não discordo. Agora, se você cresce e transforma toda a sociedade, uma sociedade satisfeita dentro do crescimento das tais necessidades, você não está agindo na sociedade humana, você não está agindo sobre o planeta de uma forma muito diferente como o capitalismo. Em outras palavras, se você tem tudo que você precisa concentrado na mão de alguns, em detrimento das fomes, vamos chamar assim, dos outros, você tem um capitalismo exacerbado, uma outra direita, você tem o capital acima do ser humano e das suas necessidades básicas. Mas se você tem todo esse manancial de riqueza bem distribuído na sociedade, ou o mais distribuído equitativamente possível, você tem uma sociedade mais justa e bonita, mas você tem que ver se essas necessidades satisfeitas não são necessidades que você contrariou a existência do homem na Terra contra questões ecológicas. Alguns chamam isso de ecossocialismo. Eu prefiro não nominar. O que eu quero dizer é que se você tem uma ideia capitalista de transformar tudo em bens e fazer uma distribuição, que já seria um patrimônio, uma ideia de patrimônio distribuída socialmente falando, ou seja, o socialismo, você está com o mesmo princípio de não eleger necessidades e prioridades. E você está contrariando o planeta. Então, sem ser contra a tese do socialismo, o que eu digo é o seguinte: a tese do distributivismo tem que ver o que está sendo distribuído, como está sendo produzido. Isso são palavras minhas, eu já fiz várias incursões nessa ideia, já fiz vídeos sobre isso aqui, nesses últimos 2, 3 anos aí para trás. Muito bem, vamos continuar na teoria das necessidades que ela fala aqui, porque está embasando bastante ou está falando sobre aquilo que eu penso.
com capacidade, com competência, obviamente. Então, nas necessidades sob o conceito mais fundamental de Marx, de acordo com Heller, uma mercadoria satisfaz uma necessidade real ou imaginária. Nós estamos tocando no ponto em que eu estou falando. Portanto, pressupõe existência de necessidade. Essa necessidade ela pode ter sido criada, portanto, ela é imaginária. O marketing ele é useiro e vezeiro de criar uma necessidade para que você olhe aquilo e passe a colocar aquilo como parte da sua vida e passe a ser uma necessidade para você e muitos, quando aquilo não é essencial. A questão é, que tipo de necessidades? Elas são essenciais ou elas são artificiais? Eu não estou falando de viver uma vida austera, ou seja, que você só consuma ou tenha como próprio e razoável para o ser humano aquilo que é essencialmente essencial. É óbvio que nós precisamos passar pelas perfumarias, mas parece que hoje em dia nós vemos mais de perfumarias do que essencialidade. As necessidades estão localizadas na articulação da natureza da cultura. As necessidades estão localizadas na articulação da natureza e da cultura. Minha necessidade de comer é uma necessidade natural, até mesmo vital. Se eu não comer, eu morro, obviamente, mas ela pode ser satisfeita de inúmeras maneiras. Basta olhar para a história da comida para se convencer disso. Como Marx observou, fome é fome. Fome é fome. Mas a fome que é satisfeita por carne cozida, comida com garfo e faca, é diferente da fome que devora carne crua com a ajuda de mãos e dentes e unhas, que é aquele esfomeamento, que é aquela necessidade próxima do básico, da satisfação da própria vida. São coisas diferentes. Marx deixa uma ambiguidade no ar. É a necessidade que evolui ao longo da história ou apenas as formas de satisfazê-la? É uma boa pergunta. É a necessidade que evolui ou a forma de satisfazê-la que evolui? Depende do caso. O ponto decisivo é que as necessidades estão ligadas à evolução dos modos de produção e, em particular, esse é um particular do capitalismo. No capitalismo, a produção, portanto, produz consumo. Falei sobre isso há minutos atrás. Segundo Marx, por meio das necessidades, a produção se coloca como uma instância mediadora das relações entre natureza e cultura. Então, olha bem, por meio das necessidades, eu já disse que algumas necessidades são criadas, a produção, que vem a satisfazer essa necessidade, se coloca como uma instância mediadora. Eu produzo, mediando a necessidade instalada, uma relação entre a natureza e a cultura. Necessidade é um conceito limite, diz Heller, que define a fronteira existencial da vida humana. Se você não come, você morre. Se os ecossistemas entram em crise, as condições da vida humana na Terra não estão garantidas. Então você morre também. A natureza pode muito bem ser produzida e reproduzida socialmente, mas essas determinações de nossa existência nos escapam em parte. Necessidade frequentemente designa uma falta ou escassez de algo. Uma população carece de água potável, portanto ela precisa dela. Dessa forma, o senso de necessidade é potencialmente um vetor de ação coletiva, visando compensar essa falta. Precisamos de água potável. Para Heller, uma necessidade nunca deve ser pensada isoladamente. É a estrutura geral das necessidades que deve ser considerada. O surgimento de certas necessidades depende da satisfação de outras necessidades. É porque não tenho que lutar pela minha sobrevivência diariamente que minha necessidade de ouvir música ou viajar, por exemplo, pode ocupar mais espaço na minha vida, porque eu tenho à mão as minhas necessidades básicas vitais satisfeitas, ou em vias de se satisfazer de acordo com a minha necessidade ou a minha vontade. Entendi isso, né? Palavras minhas. A satisfação das necessidades materiais dá origem ao desenvolvimento de necessidades mais qualitativas. Então nós estamos falando que quem está evoluindo é a satisfação das necessidades. A estrutura geral das necessidades também se refere ao fato de que, nas sociedades modernas, dependemos uns dos outros para a satisfação da maioria das nossas necessidades. Sim, você ter energia na sua casa depende de uma série de trabalhadores, uma série de fatores, uma série de engenharias.
uma série de ciências estudadas, uma série de ciências que estão neste momento sendo executadas, programadas, projetadas, trabalhadas, tendo instituições mantenedoras para que você tenha a tempo e a hora, a energia ao toque do nosso dedo, certo? Então, a estrutura geral das necessidades também se refere ao fato de que nas sociedades modernas nós dependemos uns dos outros. Acabei de dar o exemplo. Este é o efeito da divisão do trabalho, um processo que se acelerou ainda mais com a globalização do capital nas últimas décadas do século XX, e quase ninguém cultiva seus próprios tomates ou constrói seu próprio computador. Eu diria até que nós somos tão necessitados das tecnologias, das empresas e das expertises de certas pessoas, que a maioria de nós, se de hoje para amanhã acontecesse uma hecatombe na Terra e ficássemos só nós, não seríamos capazes de comer nada, porque não saberíamos plantar, não saberíamos onde tem comida, não saberíamos qual é a folha de uma comida, o que é veneno, o que é alimentação. Estaríamos totalmente à mercê da natureza, porque reunimos muito conhecimento teórico de escolas e pouca teoria prática, pouca capacidade de intervir na natureza pessoalmente. Somos extremamente dependentes para satisfazer as nossas necessidades de muitas coisas. Isso são palavras minhas. Nossas necessidades são socializadas, é verdade. Essa socialização depende da existência de infraestruturas materiais e logísticas complexas. Comer requer a posse de uma geladeira, onde os alimentos comprados no supermercado são armazenados. Essa única observação banal envolve uma miríade de atores humanos e não humanos, cuja atividade deve ser coordenada no tempo e no espaço. E eles já inventaram a internet das coisas, onde a geladeira vai dizer para você: olha, você está faltando isso, está faltando aquilo outro. Quer dizer, criaram outras necessidades, né? Você tem que ter a internet das coisas para ficar te lembrando. Quer dizer, daqui a uns tempos nem memória nós vamos ter, né? Bom, necessidades que seriam chamadas de normativas. Além de ser conceito descritivo, que descreve um estado de coisas, as necessidades são um conceito normativo. A norma nas sociedades modernas é ter uma geladeira, não é isso? Mas também a casa ou o apartamento em que ela está localizada, obviamente, roupa para se proteger do frio, a capacidade de se mover no espaço por meio de transporte privado ou público, sem mencionar a educação, os meios de comunicação, boa higiene, acesso a medicamentos em caso de doença. E se nós ficarmos sem nada disso, nós não somos ninguém. Se nós voltássemos no tempo e fôssemos viver na idade da pedra lascada, ou ainda não tanto, mas na antiguidade, provavelmente nós estaríamos num mato sem cachorro, porque aquelas pessoas conseguiam plantar, cultivar, sabiam caçar, sabiam que animal que era assim, que animal que era assado, o que era comestível, o que não era comestível, como se proteger do calor, como se proteger dos predadores. Nós não sabíamos nada disso. O homem moderno é um homem manco. A vida moderna é, portanto, baseada em um conjunto de padrões que definem os contornos do que é considerado como sendo uma vida decente. E quando você define uma vida decente, significa que toda uma gama de produções define essa decência, seja no capitalismo, seja no socialismo, certo? Uma grande parte da população do planeta vive abaixo desses padrões, enquanto uma minoria localizada no topo da estrutura social dos países do norte e cada vez mais também certos países do sul vivem bem acima. Como Marx já sabia, em nossa época, o supérfluo é mais fácil de produzir do que o necessário. Sim. Então, Heller submete à crítica a ditadura sobre as necessidades, que aos seus olhos, na antiga União Soviética e nos países do Bloco Oriental, constituíram. Na época em que ela estava escrevendo, é claro, esse sistema do estilo soviético ainda estavam muito presentes em toda a Europa Oriental. Dentro deles, uma casta de burocratas apartados da sociedade civil decidia quais necessidades deveriam ser satisfeitas, exercendo assim uma ditadura sobre elas. Isso não vem muito ao caso para nós, é uma discussão mais particular, mas dá para entender, né? As preferências dos indivíduos não constavam para
quase nada em decisões produtivas, naquele bloco. Neste quadro, as necessidades são definidas e satisfeitas de cima. Alguém acima de você diz: isso é necessário para você, então você vai ter. Isso não é necessário, você não vai ter. Esta ditadura pode ser cada vez mais disfuncional ao longo do tempo, devido a desajustes crônicos entre oferta e demanda. Sua legitimidade política é quase nula, já que os cidadãos não estão envolvidos nas decisões que lhe dizem respeito. Contra essa ditadura, Heller desenvolve a visão de um marxismo individualista. O objetivo de Marx, em última análise, é o desenvolvimento total do indivíduo, ou seja, sua emancipação tanto da ditadura do mercado, mas também da ditadura sob as necessidades do estilo soviético. Como eu disse, talvez Marx não fizesse a opção de ser marxista, pelo menos não no estilo soviético. Isso é uma discussão que Heller está trazendo. Nós não vivemos isso, não sabemos disso, só sabemos disso contado pela história. Heller certamente não é uma individualista no sentido de subscrever o liberalismo. Claro, ela não está mudando de lado, não está dizendo que o neoliberal, que o liberalismo laissez-faire que é o ótimo para a sociedade. Ela não está dizendo isso. Ela não sustenta que os indivíduos devem ser capazes de cultivar suas necessidades fora de quaisquer restrições coletivas. Obviamente, se você adquire aquela história de na hora da escassez meu pirão primeiro, né? Se faltou coisa. Pois é, não é por aí, ela não está falando disso. Ela afirma que o comunismo consistirá em um jogo livre de necessidades. A viver comunitariamente não é só eleger, é distribuir as prioridades e as necessidades, é elegê-las também. É um pensamento dela, não necessariamente dentro de um marxismo ortodoxo, dentro de uma restrição de sociedade como a soviética, mas também não como o liberalismo econômico, em que uns têm e outros não têm. Não. Cada pessoa será... ela não afirma que o comunismo consistirá em jogo livre de necessidades, onde as necessidades de cada pessoa serão limitadas apenas pelas necessidades dos outros. Nada disso. Ela está discutindo a necessidade. Bom, mas vamos falar um pouco de alienação e seu oposto. Heller desenvolve uma teoria original de alienação, que toma a forma de conceito de necessidades radicais. O capitalismo aliena necessidades. Ele faz isso primeiramente porque, dentro de seus limites, a definição, a satisfação de tais necessidades são alcançadas através do mercado. Então o mercado define sua vida. Não deixa de ser, de certa forma, um pouco aquilo que o estilo soviético fazia, elegendo as suas necessidades e priorizando. Olha bem que coisa interessante. Se você não tem poder de compra, se o mercado considera a necessidade que você deseja satisfazer não é lucrativa, ela simplesmente não será abordada. Certo? O capitalismo também impõe sua ditadura no estilo do tempo individual e no coletivo também. Uma pessoa que passa a vida gerando mais-valia não tem tempo nem energia para cultivar suas necessidades, entendendo aí que você está produzindo cada vez mais pelo mesmo salário, existe a apropriação do ganho excedente por parte como é que a gente fala, do ganho, do senhor, o mercado é dono Gente, desculpa, eu esqueço as palavras. Mas se você sabe o que é mais-valia, você sabe quem que se apropria dela, né? É disso que eu estou falando. Então, uma pessoa que passa a vida gerando mais-valia para que alguém se aproprie, não tem tempo nem energia para cultivar suas necessidades, é óbvio. O resultado mais provável é que as suas necessidades sejam pobres, argumenta Heller. Ele está muito no limite da subsistência. Ela chega a dizer que o trabalhador é um ser sem necessidades, porque ele não tem tempo de pensá-las. Ele tem que satisfazer o basicão, né? Em outras palavras, sem necessidades reais, sem suas próprias necessidades, sem poder elegê-las. Ele não tem tempo para isso, nem cultura, né? O capitalismo se envolve em uma manipulação de necessidades, particularmente por meio da publicidade, é o marketing. Como resultado, estamos testemunhando uma homogeneização das necessidades. Esse processo afeta não apenas as classes trabalhadoras, mas também as classes dominantes, que são capturadas nas redes da alienação, mesmo que tenham mais margem de manobra do que os outros trabalhadores, mas também são capturadas. Também estão ali tendo... Se você é muito rico, o cara tem uma casa, uma fazenda, mais um carro e uma Blazer e os cambal de Madureira, chega lá, fala o nome do carro importante aí, o vizinho do lado começou a ver que com necessidade
se sentindo menor se ele também não perseguir aquele caminho. Idiota, é óbvio, mas é assim que funciona. No entanto, a situação não é desesperançosa. Graças às lutas que aproveitam as contradições inerentes à dinâmica do capitalismo, a possibilidade de outro mundo emerge. É claro, o capitalismo ele cria tanta dificuldade e tanta celeuma que ele próprio dá a ideia de que alguém pense uma alternativa. Os indivíduos se tornam conscientes da sua alienação. Essa consciência da alienação é o que Heller, seguindo Marx, chama de necessidade radical. Como Marx dizia, somente uma revolução das necessidades radicais pode ser uma revolução radical. Uma necessidade radical é uma necessidade que surgiu no capitalismo, mas que o capitalismo é incapaz de satisfazer, obviamente. Sua satisfação, portanto, requer a transcendência do capitalismo. E no capitalismo existe o germe dessa transcendência pela celeuma e necessidades não atendidas que faz na maioria das pessoas, já que existe a acumulação de capital por parte de alguns. O lazer, o tempo livre, é uma necessidade radical por excelência. Claro, você não pode viver a vida toda trabalhando. Há uma tendência histórica para a redução do tempo de trabalho no capitalismo. Claro, o próprio capitalismo defendeu isso. Ele viu que se tornava improdutivo se o indivíduo não tivesse um tempo de descanso razoável. Mas ele viu isso ao longo do tempo. No entanto, o capitalismo só pode reduzir o tempo de trabalho até certo ponto, claro, porque até o ponto em que o lucro não seja viável, né? E a apropriação da mais-valia deste ser viável pelos donos, pelos chefes, pelos que ganham e se apropriam, né? Está faltando a palavra aqui, os donos da produção. A valorização do capital depende do trabalho, ou seja, da mais-valia. Este é um limite fundamental que, no entanto, faz surgir na mente dos trabalhadores a ideia de que, indo além do capitalismo, o tempo de trabalho poderia ser reduzido ainda mais a ponto de abolir completamente o trabalho assalariado. A consciência da alienação produz o oposto, a emancipação dos trabalhadores. A necessidade radical é o operador que nos permite passar de um para outro ponto. Bom, o marxismo está em decrescimento? Ela pergunta. Heller entende claramente a ligação entre a questão das necessidades e as questões ambientais. Seguindo Marx, ela insiste no fato de que, se o trabalho assalariado, a mais-valia, está na origem do valor capitalista, toda a riqueza verdadeira vem da combinação trabalho e natureza. O comunismo, portanto, envolve a construção de um novo relacionamento entre os dois. Desperdício é um tema importante em sua obra. Por desperdício, ela entende o que é produzido sem necessidade, sem corresponder a uma necessidade, ou seja, uma necessidade real. Então seria perdulário, seria desperdicioso. Na segunda metade do século XX, nos países capitalistas, o problema do desperdício tornou-se cada vez mais parte da consciência ecológica. A observação de que é da natureza deste sistema desperdiçar recursos e destruir ecossistemas ganhou espaço. Você vê uma coisa interessante. Eu não vou citar a empresa, mas existem alguns lugares que vendem hambúrguer, que o hambúrguer vem dentro de uma caixinha, o papel que limpa a sua boca vem dentro de um outro papel fechado, o canudo que você vai usar vem dentro de um outro local também fechado, e aquilo te é entregue com uma toalhinha de papel numa bandeja. Quando você acaba de comer aquele diminuto, ínfimo hambúrguer, você pega aquilo tudo e joga fora. Aquela embalagem é como se aquilo fosse muito organizado, muito limpo, muito bonito, muito brilhoso, muito lustroso. Quase trouxesse uma relíquia para satisfazer a sua necessidade. Pô, vai ser perdulário assim no meio do inferno, né? Você está jogando muita coisa fora. Vamos continuar. Também podemos observar essa conscientização se desenvolvendo nos países do bloco soviético durante suas últimas décadas finais. Uma das consequências da ditadura sobre as necessidades era que os burocratas não sabiam se as qualidades e quantidades de bens que produziam correspondiam à demanda real. Portanto, eles frequentemente produziam muito ou pouco, ou produziam muito ou produziam pouco. No verdadeiro comunismo, segundo a Heller, as necessidades materiais ocuparão um lugar secundário na estrutura geral das necessidades. Elas serão relativamente estagnadas, diz Heller. Se há, de fato, fórmulas produtivistas que podemos encontrar nos escritos de Marx, como naquele
naqueles da maioria dos pensadores do século XIX, há também uma clara consciência de limites naturais. Marx é contra o excesso. É isso que Heller chama de modelo de saturação em Marx. Saturação de quê? Necessidades materiais, uma vez satisfeitas, entre aspas, saturadas, as necessidades continuam a evoluir. Novas necessidades sempre surgem, porque a espécie humana é muito criativa. Mas essas não são mais as necessidades materiais, elas são de outra ordem. Que tipo de ordem que elas são? Há uma tendência à intelectualização das necessidades. Não que todos se tornem intelectuais no sentido atual do termo, mas à medida que as necessidades materiais se tornam secundárias, as necessidades qualitativas se tornam mais importantes. As qualitativas são aquelas que visam, que são pensadas, e quem pensa é o intelecto. Seu caráter qualitativo implica maior reflexividade por parte das pessoas que as vivenciam. Essas necessidades são sociais, no sentido de que seu surgimento frequentemente pressupõe uma intensificação e uma diversificação das interações dentro da sociedade. Elas são orientadas para outros homens, diz Heller. Outros homens, no caso, outros seres humanos. A crescente importância das necessidades qualitativas reduz a pressão sobre os ecossistemas. Diferentemente das necessidades materiais, elas não são intensivas em seus recursos naturais. A sociedade ganha controle sobre os processos produtivos e deixa de ser prisioneiro do produtivismo. O produtivismo, o produtivismo que faz o crescimentismo é a origem dos problemas ecológicos atual. Heller antecipa teorias de pós-crescimento, onde é o que eu estou falando, não de crescimento imediato, mas um período de transição que consiste entre uma primeira fase de investida ou de investimento em infraestrutura de energia verde, permitindo o decrescimento em uma segunda fase e finalmente uma economia estacionária que não cresce mais no sentido de expandir PIBs do mundo. Com a automação total, a ciência, o intelecto geral torna-se um fator central de produção, uma tese emprestada de Grundrisse de Marx, dos Grundrisses de Marx, eu não sei de que se trata. A satisfação das necessidades materiais é agora cada vez mais assegurada automaticamente, o que libera tempo de trabalho para o desenvolvimento das necessidades qualitativas. Heller não sabia na época que tal automação total envolveria custos exorbitantes de energia, mas isso é outro problema. Sim, ela não sabia, por exemplo, que existia a inteligência artificial que consome mais que um edifício de inteligência artificial consome mais que uma cidade como Los Angeles, por exemplo. Ela não sabia. Bom, tudo bem. Quem que decide, então? Bom, ainda não fizemos a pergunta mais importante. Quem decide? Entre as duas ditaduras, liberal e soviética, alguém decidia. Quem decide quais necessidades devem ou não ser satisfeitas, para não ser uma ditadura. Se a ditadura sobre as necessidades, o poder dos burocratas deve ser combatido, com o que devemos substituí-lo, tanto para respeitar as necessidades de cada pessoa, quanto para cumprir com os objetivos coletivamente estabelecidos de justiça social e sustentabilidade. Olha bem, não é só mais justiça social, é sustentabilidade. Você tem que prover à sociedade, em suas necessidades, o mais realisticamente possível, mas que seja sustentável em relação à sobrevivência dele e de outras espécies do próprio planeta. Isso se chama sustentabilidade. A lógica da competição implica que o capitalismo produz primeiro e depois pergunta quais necessidades os bens superproduzidos irão satisfazer. Ele não está preocupado com isso. Daí a importância dentro dessa estrutura de propaganda e obsolescência planejada. Claro, você compra um computador, em 2 anos ele tem que ir embora, senão eu não vendo outro. O celular é a mesma coisa. Porcaria isso, né? Necessidades alienadas, com desperdício implícito, são resultado desse processo. Na necessidade dos produtores associados, que seria uma forma de comunismo, vamos chamar assim, por outro lado, será uma questão de primeiro pensar nas necessidades e depois colocar o aparato produtivo a serviço da satisfação destas necessidades. Necessidades pensadas. A definição e a satisfação das necessidades não devem ser deixadas para o mercado. Elas devem ser controladas democraticamente e as pessoas instruídas a não achar necessidade onde não existe, né? Mas que forma concreta dessa deliberação sobre as necessidades tomará? Em sociedades complexas como a nossa,
com uma forte divisão do trabalho, onde indivíduos e grupos sociais têm diferentes interesses e trajetórias, a resposta a essa pergunta está longe de ser autoevidente. Uma possível resposta que Heller explora são as cooperativas. Marx às vezes define o comunismo como a generalização das cooperativas para toda a economia. Dentro delas, os trabalhadores controlam tanto ferramentas de trabalho quanto de decisões produtivas. Tudo bem, mas há um limite. Há um limite importante nesse argumento. A forma cooperativa diz respeito ao que acontece na empresa, mas não entre empresas. Podemos facilmente imaginar uma economia onde as unidades de produção seriam inteiramente autogeridas pelos trabalhadores, mas onde o mercado continuaria a governar as relações entre produtores e consumidores. Algumas variantes do socialismo de mercado, entre aspas, estão de fato próximas desse modelo, que é o que acontece lá na China. A autogestão dos trabalhadores será naturalmente um elemento central do comunismo. Tudo bem, mas romper com o capitalismo requer imaginar não apenas um modo alternativo de gestão, mas também de coordenação da economia. Esse modo alternativo de coordenação é o que é, historicamente, conhecido como planejamento econômico. Claro, a sociedade tem que começar a se pensar e pensar aonde vai chegar, até para ser sustentável. O que resta a ser projetado é a arquitetura institucional que corresponde a ele, a esse planejamento. Essa é uma questão que os marxistas em geral e Heller em particular dificilmente abordaram. A arquitetura institucional de deliberação democrática sobre as necessidades deve assumir a forma de um federalismo ecológico baseado em uma relação dialética de centralização e descentralização. De acordo com os princípios declarados por Heller, a definição das necessidades deve ser realizada o mais próximo possível dos indivíduos, a fim de respeitar suas subjetividades o máximo possível, mas não muito além disso. Que subjetividade é subjetividade. Isso são palavras minhas. O que você definir subjetivamente que é uma necessidade, passa a ser uma necessidade de muitos, às vezes, a maneira de um marketing, o que às vezes não é real. A sociedade tem que ser muito madura, né? Assim, qualquer questão que passe a ser tratada no nível político mais baixo deve ser enfrentada lá, nesse nível. O processo de escalonamento, centralização, resulta de uma dupla necessidade. Ele ocorre primeiro quando a definição e a satisfação de uma necessidade diz respeito a uma população em territórios maiores. Todos os cidadãos envolvidos então terão voz. Ele também intervém para determinar as regras dentro da estrutura da qual a deliberação sobre as necessidades ocorre. Essa deliberação não pode, é claro, dar origem à satisfação de necessidades poluentes, alienantes ou que aumente desigualdade. Em cada nível federal, a deliberação sobre a necessidade ocorrerá, portanto, sob restrições ambientais, mas também de justiça social. Essa arquitetura institucional ajudará você a responder a seguinte pergunta: quantos dos bens que você possui consideraria de fato indispensáveis? Olha, eu às vezes passo na rua andando, vejo uma opção de coisa que me atrai e falo assim, eu não preciso disso. E algumas em que eu me senti seduzido e comprei estão no fundo da minha gaveta. A gente é muito perdulário. Então esse cara aí, o Hasmik, que é o Cheyenne, é professor de Sociologia na Universidade de Bordeaux. Ele é autor de The Left Hemisphere, Mapping Critical Theory Today. Também de Nature is a Battlefield, Towards a Political Ecologic, de 2016. E Les Besoins Artificiales, Comment sortir de commercialisme, que é de uma editora chamada La Découverte, de 2019, né? Uma opção de coisinha aí difícil de falar, mas o cara é professor de sociologia. Então, essa ideia aqui não é baseada simplesmente no modelo de pensamento de Heller, nem mesmo de Marx, nem mesmo de um socialismo ou de um comunismo, é uma coisa bastante pragmática e segue naturalmente os pensadores, faz perguntas e digressões, que é a proposta desse meu trabalho. Então, eu me apoiei aqui nesses termos, eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado desse tema, espero que você
Deixe seu comentário, seu like, compartilhe o vídeo para que eu tenha visibilidade, para que o meu canal cresça, porque o objetivo do meu canal é trazer informações que não são corriqueiras na rede, que são até particulares, que são teorias, são filosofias, são questões psicológicas, são questões dentro da saúde, questões dentro da geopolítica, da política, de maneira geral, ok? Muito obrigado, até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito relevante. Obrigado e até lá.